Título 11. Da aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança. Artigo 373. A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente. Inciso 1. Durante a instrução criminal, após a apresentação da defesa ou do prazo concedido para esse fim. Inciso 2. Na sentença de pronúncia. Inciso 3. Na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu. Inciso 4. Na sentença condenatória recorrível. Parágrafo 1º. No caso do número 1, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu defensor será ouvido no prazo de 2 dias. Parágrafo 2º. Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para a sua execução, na forma do disposto no capítulo 3 do título 2 do livro 4. Artigo 374. Não caberá recurso do despacho ou da parte da sentença que decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas estas poderão ser substituídas ou revogadas, inciso 1, se aplicadas no curso da instrução criminal, durante esta ou pelas sentenças a que se referem os números 2, 3 e 4 do artigo anterior. Inciso 2, se aplicadas nas sentenças de pronúncia pela decisão que, em grau de recurso, a confirmar total ou parcialmente, ou pela sentença condenatória recorrível. Inciso 3, se aplicadas na decisão a que se refere o número 3 do artigo anterior, pela sentença condenatória recorrível. Artigo 375. O despacho que aplicar provisoriamente, substituir ou revogar a interdição de direito será fundamentado. Artigo 376. A decisão que impronunciar ou absolver o réu fará cessar a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada. Artigo 377. Transitando em julgado a sentença condenatória, serão executadas somente as interdições nela aplicadas ou que derivarem da imposição da pena principal. Artigo 378. A aplicação provisória de medida de segurança obedecerá ao disposto nos artigos anteriores, com as modificações seguintes. Inciso 1. O juiz poderá aplicar provisoriamente a medida de segurança, de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Inciso 2. A aplicação poderá ser determinada ainda no curso do inquérito, mediante representação da autoridade policial. Inciso 3. A aplicação provisória de medida de segurança, a substituição ou a revogação da anteriormente aplicada poderão ser determinadas também na sentença absolutória. Inciso 4. Decretada a medida, atender-se-á ao disposto no título 5 do livro 4, no que for aplicável. Artigo 379. Transitando em julgado a sentença, observar-se-á, quanto à execução das medidas de segurança definitivamente aplicadas, o disposto no título 5 do livro 4. Artigo 380. A aplicação provisória de medida de segurança obstará a concessão de fiança e tornará sem efeito a anteriormente concedida.
Título 12 da sentença. Artigo 381. A sentença conterá, inciso 1, os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. Inciso 2, a exposição sucinta da acusação e da defesa. Inciso 3, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Inciso 4, a indicação dos artigos de lei aplicados. Inciso 5, o dispositivo. Inciso 6, a data e a assinatura do juiz. Artigo 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Parágrafo 1º. Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Parágrafo 2º. Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. Artigo 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. Parágrafo 1º. Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. Parágrafo 2º. Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. Parágrafo 3º. Aplicam-se as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 383 ao caput deste artigo. Parágrafo 4º. Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 testemunhas, no prazo de 5 dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento. Parágrafo 5º. Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. Artigo 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 1, estar provada a inexistência do fato. Inciso 2, não haver prova da existência do fato. Inciso 3, não constituir o fato infração penal. Inciso 4, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Inciso 5, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Inciso 6, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Artigos 20, 21, 22, 23, 26 e parágrafo 1º do artigo 28, todos do Código Penal, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Inciso 7, não existir prova suficiente para a condenação.
Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz, inciso 1, mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. Inciso 2, ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Inciso 3, aplicará medida de segurança, se cabível. Artigo 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 1, mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal e cuja existência reconhecer. Inciso 2. Mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Inciso 3. Aplicará as penas de acordo com essas conclusões. Inciso 4. Fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Inciso 5. Atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no título 11 deste livro. Inciso 6. Determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação. Artigo 73, parágrafo 1º do Código Penal. Parágrafo 1º. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Parágrafo 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Artigo 388. A sentença poderá ser datilografada e, neste caso, o juiz a rubricará em todas as folhas. Artigo 389. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim. Artigo 390. O escrivão, dentro de 3 dias após a publicação e sob pena de suspensão de 5 dias, dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público. Artigo 391. O querelante ou o assistente será intimado da sentença pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. Se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo, a intimação será feita mediante edital com o prazo de 10 dias, afixado no lugar de costume. Artigo 392. A intimação da sentença será feita, inciso 1, ao réu pessoalmente se estiver preso. Inciso 2, ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança. Inciso 3, ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 4, mediante edital, nos casos do número 2, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 5, mediante edital, nos casos do número 3, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 6, mediante edital, se o réu, não tendo constituído o defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.
Parágrafo 1º. O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, e de 60 dias nos outros casos. Parágrafo 2º. O prazo para a apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo. Artigo 393, revogado.